continuar nossa introdução em engenharia de software. Bem, primeiramente nós precisamos definir o que é o software. Eu acredito que nessa altura do curso, a grande maioria de vocês já tem em mente o que é um software e consiga fazer uma descrição informal, certo? Mas mesmo assim, eu vou fazer a minha descrição aqui, a minha definição do que é um software. Poderia dizer que um software é um programa ou um conjunto de instruções ou rotinas que controlam o funcionamento de um computador. Mas aqui na engenharia de software, o software é o produto que os engenheiros de software projetam e constroem. Quando a gente pergunta para alguém, algum desenvolvedor, a ideia que ele tem é de que o software é composto só pelo código e talvez pelo binário, né, daquele código. Mas o software aqui, ele é muito mais que isso. Ele é formado pelo código, né, que compõe que são as rotinas que descrevem aquele programa, certo? Mas também ele é formado pela documentação, que descreve toda a operação que aquele código, né, executa. E também as estruturas de dados, né, que possibilitam armazenar os dados de forma que o software possa manipulá-los, certo? Bem, e quais são as características do software, né? Diferente dos outros produtos das outras áreas de engenharia que estão limitados às características do produto que forma aquele produto final, o software ele praticamente não tem nenhuma restrição, né? Restrição física. O software possui algumas restrições lógicas, basicamente oriundas da linguagem de programação, né? que ele foi escrito. Mas, diferente do hardware, o software ele não se desgasta com o tempo, né? Mas ele se deteriora, ele se torna obsoleto. As regras de negócio mudam. Se o software não for atualizado, ele vai ficar obsoleto. E o que acontece? Normalmente os softwares eles são feitos sob encomenda para alguma empresa e a partir daí eles se tornam produtos genéricos, certo? Num cenário ideal, você poderia pensar que o software, você poderia criar vários componentes e na hora de desenvolver um novo software, você poderia simplesmente unir esses componentes, né, juntar esses componentes para tentar gerar um software, como isso é feito, por exemplo, em outras áreas da engenharia, né? Você constrói componentes e no final das contas você consegue reaproveitar esses componentes. Hoje em dia, a gente já está num cenário muito mais avançado em que existem alguns frameworks que já conseguem fazer isso, você ter um aproveitamento melhor do código, tá? Mas não vou me aprofundar aqui. Bem, falando aqui um pouquinho da evolução do software, eu acho que é interessante eu mostrar para vocês aqui um diagrama que eu achei aqui, uma linha do tempo, na verdade, não é um diagrama não, uma linha do tempo onde a gente consegue ver aqui a história do desenvolvimento do software, tá? Obviamente, né, o desenvolvimento do software está relacionado ao desenvolvimento do hardware, certo? Quer dizer, isso também não é óbvio, né? Porque você pode existir o software sem hardware, mas enfim, a história do software aqui, ela está totalmente ligada ao desenvolvimento do hardware. Os primeiros computadores aqui, mecânicos, ele foi proposto por Charles Babbage em 1822, olha só. Em 1911 foi fundada a IBM, certo? Que até hoje ainda está aí. Em 1939, o que estava acontecendo, né? O início da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, estava tendo aí uma corrida, né, para desenvolver os primeiros computadores digitais. Então, em 1939 foi o primeiro computador digital. Em 1940 já veio o ENIAC, não sei se é 39 ou 40, tá? Que veio o surgimento do ENIAC. E, olha só, em 1943, um computador chamado Colossus foi criado para quebrar um código de criptografia alemão, certo? Que é a história do Alan Turing, né? Está relacionado com aquele filme dele.
Aqui você tem aqui 1955 surgiu a primeira companhia para desenvolvimento de software, certo? Separadamente, porque até então o software era deixado em segundo plano. Ou a pessoa, os engenheiros tinham que desenvolver o software, né? O hardware não vinha com software, os engenheiros tinham que desenvolver ele, certo? Então em 55 já veio a primeira empresa focada em vender software, certo? E aqui tem alguns outros pontos importantes aqui. Em 69 o homem pisou na Lua, né? Em 71 o primeiro microprocessador. 72 a SAP foi fundada. 75 a Microsoft. 76 a Apple lançou o Apple One, certo? E não estou com certeza quanto à data, mas eu acredito que foi ali nos anos 80 que a Microsoft fez um acordo com a IBM, porque a IBM até então ela só vendia o hardware, né? Ela não fornecia o software. E então o que a Microsoft fez? A Microsoft fez um acordo para que o computador da IBM fosse já vendido com o sistema operacional da Microsoft, na época o MS-DOS, certo? E foi uma grande jogada que a Microsoft começou a lucrar na venda de cada computador da IBM, né? E foi uma grande história aí. E em 91 o Linux foi lançado, certo? Aqui a gente já está falando de software. E em 93 o primeiro navegador, o Mosaic, e assim vai, né? Vários eventos aqui. Eu vou disponibilizar para vocês isso aqui, essa tabela, essa linha do tempo, lá no AVA. E nós também temos aqui, olha só, uma evolução das linguagens de programação. Achei muito interessante também. 1956, a primeira linguagem, Fortran. 59, COBOL. 73, a linguagem C, que a gente usa até hoje, não é? E olha só, Python 89, Java 94 e Ruby 95, certo? E tem várias outras linguagens aí que não estão, né, nessa tabela, mas é muito interessante. Então, olha só, em 1940 o primeiro computador, o ENIAC, né, o custo estimado dele de $500 mil, né, absurdo. Foi o início da programação de computadores, né? Em 1950, os primeiros compiladores e interpretadores, certo? Até então, a pessoa tinha que desenvolver o código em binário, certo? Então, em 1950, o hardware sofreu contínuas mudanças, né? E o software ainda era deixado em segundo plano. Quem quisesse desenvolver o seu software, tá? O hardware era de propósito geral, o software era específico para cada aplicação. Apenas engenheiros usavam aqui. E o software não tinha nenhuma documentação, certo? Em 1960 surgiu o primeiro grande software relatado na literatura, aí, o OS 360, que contou com mais de 1.000 desenvolvedores e teve um custo estimado aí de 50 milhões por ano, milhões de dólares, né? O valor, assim, hoje já é absurdo, na década de 60 então. E cresceu o número de sistemas baseado em computadores, né? A manutenção desse software era quase impossível, né? Imagina a quantidade de linhas de código. E, obviamente, em 1968, obviamente é meio exagerado, né? Mas em 1968, né, em virtude de todos esses problemas no desenvolvimento de software, o software era sempre deixado em segundo plano, né? Não demorou muito para que acontecesse uma crise, a crise do software, que era uma crise relacionada ao processo de desenvolvimento de software. Bem, quais são as causas dos problemas associados à crise de software? Bem, nós temos aqui, primeira causa, que são as próprias características do software, tá? Como eu disse antes, o software é um elemento de sistema lógico e não físico. Então, qualidade dele não é medida por uma única, quer dizer, por todas as entidades, né? Mas sim por uma única entidade. Na engenharia tradicional, né, a qualidade de todos os produtos em si que era importante, não a qualidade de um único produto. E já aqui na engenharia de software, aquele software produzido ele tem que ter uma qualidade
alta, uma boa qualidade, certo? Porque depois para replicar ele vai ser muito simples. Você não tem custo para replicar um software. Então o software ele não se desgasta, como eu disse, mas ele se deteriora, se torna obsoleto com o tempo, né? Conforme ele vai ficando desatualizado. Então aqui nós temos algumas diferenças entre o software e o hardware, certo? O software ele é desenvolvido no sentido de ser criado, programado, né? Já um hardware ele é manufaturado, produzido, certo? O software ele possui um alto custo de criação e o hardware e baixo custo, o software possui alto custo de criação e baixo custo de reprodução. E já o hardware ele também tem um alto custo de criação e de reprodução, né? Porque tem todo o custo mínimo ali envolvido no processo de criar um hardware. E o software ele tem, como eu disse, o software em si ele não dá problema, né? Teoricamente ele não deveria travar ou enguiçar, mas ele se deteriora, né? Se um software de boa qualidade ele não vai ter esse tipo de problema, mas ele se deteriora. E já o hardware com o tempo ele vai apresentando problemas e pode travar, né? Sem nenhuma modificação nele. Já os defeitos no software, né, eles são consequências de problemas no processo de desenvolvimento. E já os defeitos no hardware, eles podem vir tanto no processo de criação do hardware ou no processo de criação, de produção, alguma falha no processo de produção ali que levou àquela falha de hardware. O software, ele dificilmente você vai conseguir substituir só alguma parte dele. E já o hardware não, você consegue trocar só algumas partes desse hardware. Então aqui a gente tem uma curva de falha, que a gente vai entender melhor, olha, analisando esse gráfico aqui com a curva de falha do hardware. Ou seja, quando o hardware está sendo criado, ele vai ter aí uma alta taxa de falha. Essas falhas vão sendo corrigidas até que vão chegar ali a um valor mínimo, né? Mas com o passar do tempo, esse hardware ele vai acumulando poeira, vai se deteriorando, né? Vai tendo alguns problemas e consequentemente ele vai tendo uma taxa de falha maior, né? Isso é esperado. Consequentemente, a gente vai ter que trocar aquele hardware depois de um certo tempo, né? Já o software, a gente tem aqui a curva ideal de falha. O que acontece? Quando o software está em processo de desenvolvimento, ele vai ter uma alta taxa de falha, né? E conforme esse software vai sendo desenvolvido e corrigindo essas falhas, a taxa de falha vai caindo e pronto, né? Nunca mais você vai ter problemas. Só que isso aqui é só na teoria, tá, gente? Na prática, né? A teoria é outra, como dizem. Na prática, o que acontece é esse gráfico aqui. Olha só, você vai ter uma alta taxa de falha no início de desenvolvimento do software, mas, como eu disse, né, o processo de modificação é certeza que vai acontecer em algum momento do ciclo de vida do software. Então, ao passar por alguma modificação, esse software vai ter aí uma taxa de falha alta novamente, né? E o que vai acontecer aqui? Essas falhas vão sendo corrigidas, até que o software precisa de uma outra modificação para atender algum requisito do cliente. E novamente essa taxa de falhas aqui aumenta e fica assim sucessivamente, certo? Essa aqui é a curva real da falhas do software, da taxa de falhas do software. Outra causa aqui dos problemas associados à crise de software são falhas das pessoas, né, que estão relacionadas no desenvolvimento do software. Então você pode ter gerentes sem nenhuma experiência, os profissionais, os desenvolvedores com pouco treinamento, certo? Ou mesmo a equipe tem uma certa resistência às mudanças, eles não querem trocar de linguagem de programação, porque a linguagem é a que eles sabem, e aquilo consequentemente vai levar a diversos problemas no software, pelo fato da linguagem não ser a mais adequada. E além disso também você tem aqui vários mitos de software, tá? Esses mitos aqui tem
os mitos dos gerentes, certo? Os mitos dos clientes e os mitos dos profissionais, os desenvolvedores, tá? Mito 1 esse mito aqui é do gerente, tá? O gerente fala, olha lá, ele tem um livro, certo? Um manual que tem lá todos os padrões e procedimentos que devem ser seguidos para a construção de um software, né? Então ele acha que só pelo fato dele já ter esse manual já está, todos os problemas já estão resolvidos. Mas isso, só o fato de ter esse manual, ele vai oferecer ao pessoal tudo o que eles precisam saber, né? Porque o que acontece na realidade será que aquele processo que está descrito no manual, ele está sendo realmente usado? Será que os profissionais, os desenvolvedores, sabem que ele existe, estão aplicando ele? Ele reflete, né, a realidade do desenvolvimento? Ou porque esse processo ele tem que ser um processo flexível, né, para que seja adaptado em diferentes projetos ou em diferentes empresas. Tem que ser um projeto completo, processo completo. O mito 2, né, também do gerente. Meu pessoal tem as ferramentas de desenvolvimento de software de última geração. A gente já comprou os últimos computadores, então já está resolvido, né? Mas, obviamente, a gente precisa muito mais do que só um computador para fazer um desenvolvimento de software de alta qualidade, né? O computador de última geração não resolve o problema. Você muitas vezes ajuda, né? O mito 3, também do gerente. Se o cronograma está atrasado, é só contratar mais programador, que a gente consegue adiantar o processo de desenvolvimento, né? Mas, na prática, a realidade é outra, né? O desenvolvimento do software não é igual um desenvolvimento mecânico na engenharia tradicional, onde você acrescenta mais pessoas e o processo vai se adiantar, né? Você adicionar mais programadores, você pode atrasar mais ainda o projeto, porque esses programadores eles vão ter que se inteirar de tudo o funcionamento do sistema. Os desenvolvedores que antes estavam desenvolvendo, eles vão ter que ajudar essa nova equipe e, consequentemente, isso pode piorar ainda mais o cronograma. Mito 4, esse mito aqui é do cliente, tá? O cliente, na hora de você fazer a licitação dos requisitos com ele, ele acha que se fizer uma declaração, um documento geral, sem muitos detalhes, já é o suficiente para começar o programa a desenvolver, certo? E, na realidade, isso na verdade não funciona, né? Uma definição ruim é a principal causa de fracasso no desenvolvimento de software. Porque você depois ter que corrigir o software é muito mais custoso, tá? Do que você fizer uma boa documentação e ele já começar correto desde o início, certo? Quinto mito: os requisitos de projeto modificam-se continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas, porque o software é flexível. Esse aqui normalmente é o que o cliente acha. Ele acha que depois que o software está sendo desenvolvido, é fácil colocar só mais uma funçãozinha aqui, só mais um botão aqui, né? A visão normalmente do cliente é essa, é só ir lá e desenhar um botão e isso não vai ter nenhuma implicação no cronograma, né? Mas a realidade é outra. Então, uma mudança quando solicitada pode ser maior do que uma mudança solicitada tardiamente, né? É muito pior do que uma mudança solicitada no início, né? Sexto mito: assim que escrevermos o programa e o colocarmos em funcionamento, nosso trabalho está completo. Esse aqui é um mito dos desenvolvedores. Eles acham, o pessoal acha, né? Já fui desenvolvedor também, ainda sou, e o pessoal acha que assim que implantou o software, o trabalho acabou, está completo, atingimos nosso objetivo, né? Mas não, na realidade, as informações aqui indicam, os dados da indústria indicam que entre 50% e 70% de todo o esforço gasto vai ser executado depois que o software foi entregue, né? Ou seja, o custo de manutenção.
Tá? 50% a 70% vai ser o custo de manutenção, realizado depois da entrega. Mito 7. Enquanto o software não estiver funcionando, eu não terei realmente nenhuma maneira de avaliar a qualidade. Esse aqui é um mito do desenvolvedor. Tá? Ele acha que não tem como, a única forma de avaliar a qualidade é testando ele em funcionamento. Mas na prática existem outras formas. Tá? Você pode ter aí, pode fazer uma revisão dos requisitos do software. Tem boas práticas de programação para garantir que aquele código vai ter uma boa qualidade. Tudo isso influencia. E depois, né, quando o software estiver em funcionamento, tem aí a etapa de testes para garantir que aquele software vai ter uma boa qualidade. Tá? Então não precisa necessariamente do software estar em manutenção, estar em funcionamento, desculpa. E qual foi a resposta a todos esses problemas, né, que levaram à crise do software? Foi a todos os métodos da engenharia de software que nós estamos estudando agora. Né? E mais para frente nós vamos ver esses métodos com detalhes. Bem, no final do capítulo 1 do livro do Somerville, ele realiza um estudo de caso de 3 sistemas, se eu não estou enganado. E para vocês terem uma ideia, ele faz uma descrição desses sistemas e apresenta alguns diagramas, alguma descrição do funcionamento desses sistemas para vocês terem uma ideia de como isso acontece na prática. Tá? Então eu queria falar um pouco de um desses sistemas. No caso, é o sistema de informação de pacientes para cuidados especiais, né, para cuidado com saúde mental. Esse sistema, basicamente, a ideia, a descrição dele é um serviço, é um sistema que contém informações sobre os pacientes, né, que sofrem de problemas de saúde mental e o histórico de tratamento que eles receberam. Então, o que eles falam lá é que a maioria dos pacientes eles não necessitam de tratamento hospitalar dedicado, né, mas regularmente eles têm que ter um atendimento em alguma clínica e, consequentemente, esse médico vai lá e vai fazer um relatório, né, de como foi o tratamento, de como foi o atendimento com esse paciente. Então, a ideia aqui é que você tenha várias clínicas e essas clínicas possam acessar esse banco de dados, certo? Então, o sistema aqui, que ele chama de MHC-PMS, Sistema de Gerenciamento de Pacientes com Problemas de Saúde Mental, né, em inglês, como eu falei, é um sistema dedicado ao uso de clínicas, vai ter um banco de dados centralizado num servidor e os computadores locais, rodando esse software localmente, vai acessar esse banco de dados, né, esse servidor remoto que tem acesso ao banco de dados. Mas ele leva um ponto aqui em questão que é o seguinte, né, caso não tenha acesso à rede, esse sistema tem que funcionar. Então, ele vai ter acesso a um banco de dados local, certo? Caso por algum motivo ele não consiga acessar, tem alguma falha na rede, e ele não consiga acessar esses dados remotamente, ele vai ter uma cópia localmente, mesmo que seja desatualizada, para poder fornecer essas informações para a clínica, né? Então, aqui tem as metas do sistema, que basicamente são gerar informações gerenciais que permitam aos gerentes do serviço de saúde avaliar o desempenho, certo? E fornecer informações atualizadas para a equipe médica, né, para auxiliar o tratamento desses pacientes. Então aqui, olha só, ele mostra para a gente um diagrama de como que vai ser a arquitetura. Então aqui nós temos no topo aqui as três caixinhas aqui que estão representando os sistemas rodando localmente, que vão acessar um servidor de forma remota, que vai ter acesso ao banco de dados dos pacientes, certo? Bem, e quais são as principais características, né? Você vai ter aí uma equipe da clínica que vai ter acesso a esse registro dos pacientes e vai poder fazer inserção, remoção e editar essas informações, ou mesmo gerar resumos, né? Para poder verificar o histórico médico. Você pode fazer também, além desse gerenciamento individual dos pacientes, você pode fazer o monitoramento dos pacientes, ou seja,
como são, na descrição desse sistema, né, como são pacientes com problema mental, ele pode ter algum risco, né, de cometer suicídio. Então, se porventura o sistema detectar algum problema, digamos que ele está tomando uma medicação tal e está apresentando tendências suicidas, né, digamos que o médico forneça alguma informação assim, então o sistema tem que emitir um alerta, né? E além disso, tem os relatórios administrativos que o sistema deve fornecer, mostrando o número de pacientes tratados, número de entradas e saídas, né? Número de pacientes internados, remédios prescritos, talvez informação financeira, certo? E aqui algumas preocupações básicas do sistema MHC, PMS. A primeira delas é a privacidade, né? Os dados dos pacientes têm que ser confidenciais, então esse banco de dados ele não pode ser revelado facilmente para ninguém, né? A gente não quer que esses dados estejam disponíveis aí. Então tem toda essa questão da privacidade e da segurança, né? A questão dos alertas, já que o paciente com tendências suicidas, o sistema tem que emitir um alerta, porque essa questão de segurança pode fornecer risco à vida das pessoas. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesses estudos de caso, que é muito interessante, que vocês vão ter uma ideia do processo de engenharia de software. E hoje eu queria passar essa ideia para vocês, ideia geral, sobre engenharia de software, e na próxima aula a gente continua. Até mais!